Alô, alô, alô? Já estamos em direto, né? Ok, tudo bem. Podemos... Tá bem. Lusa. Tira lá a câmera de tripé. Pronto. Pronto. Está bem. Ok, podemos começar, né? Olha, obrigado pela vossa presença aqui. Obrigado Pela vossa presença, responderam pronta e pontualmente ao nosso pedido, a vossa participação. O que nós... Vou resumir, porque neste momento estamos em duas frentes. Uma frente que é no Conselho Constitucional e outra frente que é aqui no Ministério Público. No Conselho Constitucional também depositamos neste momento um recurso, digamos assim, um pedido de aclaração do acórdão. O que isto quer dizer? O acórdão que foi emitido pelo Conselho Constitucional tem muitas omissões e tem muitas imperfeições, para além das ilegalidades que o próprio acórdão contém. Mas numa primeira fase, nós pedimos que o Conselho Constitucional colocasse claro algumas questões que já são de domínio público. E uma delas foi por que razão o Conselho Constitucional não se referiu no seu acórdão às sentenças que já haviam sido emitidas pelos tribunais distritais. Portanto, não houve nenhuma referência a isso. E como vocês sabem, o Conselho Constitucional deu por anuladas as sentenças dos tribunais distritais com a promessa de que no acordo, isto é, no processo próprio, as questões ligadas, por exemplo, às atas e editais falsos, digamos, que referência, haviam de ser respondidas no processo próprio, isto é, no acordo constitucional. Para a ironia de todos nós, o acordo do Conselho Constitucional não faz absolutamente nenhuma referência a este aspecto que eles já haviam prometido abordar. Então foi uma espécie de uma burla que eles fizeram ao povo moçambicano, aos partidos políticos e também aos próprios tribunais distritais. Porque os tribunais distritais ficaram na expectativa de saber que, anulada a nossa decisão, qual será a abordagem ou a apreciação do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não fez nenhuma referência a isso. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem alteração de números que foram feitos de votos. Por exemplo, aqui na cidade de Maputo foram alterados cerca de 30 mil votos. Rigorosamente foram 29 mil votos que foram retirados ao Partido Frelimo e 29 mil votos atribuídos a Renamo. Mas, como vocês sabem, há um princípio básico na questão da administração pública, que é o princípio da fundamentação. Não se pode tomar nenhuma decisão de fundo sem que haja fundamento. O que é que está por detrás dos 30 mil votos que foram atribuídos à Renamo e que foram retirados da Frelimo? Tudo indica que os 30 mil votos são votos. Esses são votos falsos. A pergunta é, referem-se àqueles editais que a Renamo dizia que foram falsificados ao nível do distrito? Quais são os distritos referidos? Quais são os bairros? Quais são os postos de votação? Quais são as assembleias de voto em concreto onde esses votos falsos foram descobertos? E como é que a reverificação foi feita? Isso o acordo não diz. Se é a última instância de recurso, essas questões tinham que ter resposta para o povo moçambicano. Até agora o povo moçambicano não entendeu como é que a Frelimo de repente perdeu 30 mil votos. Como é que a Frelimo perdeu 30 mil votos falsamente atribuídos? Isso queremos resposta. Este acordo não fala absolutamente nada disso. Portanto, é um acordo, como já tínhamos dito, que é nojento. No mínimo, essa expressão que nós temos é um acordo nojento. Do ponto de vista técnico, muito pobre. Pobre não, paupérrimo, uma miséria em termos técnicos jurídicos. Portanto, não tem fundamentação, atropela princípios básicos do direito. E, por último, mais grave do que tudo isso que eu estou aqui a
pode validar e proclamar resultados sem antes apreciar todos os recursos que estavam pendentes. O recurso que a Renamo submeteu, por exemplo, até hoje não há acórdão sobre o recurso. Não sei se vocês já repararam. Nós submetemos um recurso a impugnar a deliberação da CNE, mas relativamente a este recurso da Renamo, não há acórdão. Como é que é possível avançarmos para validar e proclamar resultados sem antes apreciar todos os recursos que o Conselho Constitucional tinha recebido? Portanto, isso é uma violação da lei, quer dizer, das coisas mais básicas, não precisa... Ainda um estudante do primeiro ano de Direito tem este tipo de noções, não é? Então, estas são as questões que nós submetemos ao Conselho Constitucional para aclaração. Isto é muito importante porque é importante vocês saberem porque este pedido de aclaração ele tem efeitos suspensivos. Isto é, o acórdão não pode ser executado antes de o Conselho Constitucional responder ao pedido de aclaração submetido para a Renamo. Aqui, na PGR, o que nós temos? Primeiro, nós viemos aqui submeter uma queixa-crime contra o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, para todos os atropelos à lei, a violação básica de direitos humanos, violência excessiva e desproporcional que foi usada durante a campanha, no dia da votação e após a votação. Em Maputo, na Matola, em Climane, em Angola, na Calapor, Chiure, que até envolveu uso de balas verdadeiras. Todos estes detalhes estão aqui na queixa-crime. Nós submetemos, na participação que nós submetemos, e queremos a responsabilização do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, por todos estes atropelos aos direitos humanos que foram aqui causados. E vocês sabem, isto não é um problema só de Moçambique. Ainda hoje surgiu uma publicação que a Amnistia Internacional já também está a questionar, e está neste momento a abordar dentro do colégio a questão da violação grave de direitos durante as eleições autárquicas daqui de Moçambique. Por último, também temos uma participação contra o Sr. Hélio Jonas, que é o PCA da TVM está aqui, relativamente a um crime de outubro. A TVM, vocês acompanharam, foi anunciando resultados parciais muito antes de ter sido concluído o apuramento intermédio. Logo, a TVM usou dados falsos, passou informação manipulada, adulterada para o povo moçambicano. Aquilo é crime, é um crime gravíssimo, sobretudo porque é uma televisão pública que vive dos impostos de todos nós. Então nós apresentamos aqui uma queixa-crime para o Sr. Hélio Jonas. Amanhã, para terminar, ainda não é tudo, amanhã vão entrar talvez um dos processos mais quentes. Portanto, convidava também toda a imprensa a estar aqui amanhã às 11 horas, justamente neste ponto, porque vamos submeter uma participação criminosa contra os colégios que utilizaram atas e editais falsos para enviar para o Conselho Constitucional. Para começar, uma queixa-crime contra todos os diretores distritais, contra os presidentes das comissões distritais de eleições, contra a Comissão Provincial de Eleições, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, contra os gás da CNE e, por último, os que tomaram a última decisão são os juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Atenção, os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis, mas os juízes conselheiros são responsabilizados pelas suas decisões. Atenção! Então, o uso de atas e editais falsos, documentos falsos, para tomar uma decisão pública, é um crime que foi cometido. Então, os juízes conselheiros do Conselho Constitucional, amanhã está a entrar uma queixa-crime contra eles, contra os vogais da CNE, das CPEs, CDEs e os tais distritais. Portanto, estas são as informações que nos cabiam passar para vocês. Também podemos passar uma, não amanhã, mas depois da manhã, vai entrar também um recurso extraordinário que visa a anulação do acórdão do Conselho Constitucional. Esse recurso extraordinário vocês vão ter a oportunidade, em detalhes, vamos explicar
ou em que ele consiste? Porque algumas pessoas vão perguntar, mas as decisões são irrecorríveis. Há, na lei, bem estudadas, temos um grupo de juristas muito qualificados que estão a trabalhar afincadamente em matérias doutrinárias dos princípios constitucionais e notou-se que, de fato, pode-se apresentar um recurso extraordinário visando a anulação do acórdão do Conselho Constitucional, que nós voltamos a repetir, é um acórdão nojento, um acórdão que envergonha o direito em Moçambique, um acórdão, se pudéssemos dizer isto, onde se está, que está neste momento, deve estar a arranhar o caixão onde ele se encontra, só de saber que está sendo cometido algumas das coisas as mais ridículas que o direito tem. E é a grande vergonha que foi o acordo do Conselho. Portanto, esta é a informação que nós queremos partilhar convosco e partilhar também com os nossos eleitores. Como vocês sabem, a presidência do Partido Renamo anunciou que as marchas, e nós amanhã, aqui na cidade de Maputo, vamos estar às 9h30 no Spamanin, no mercado Spamanin, portanto em frente do parque de estacionamento, onde vamos passar estas informações e mais outras, porque toda a gente quer saber quais são os passos a seguir. Então, os passos aqui na cidade de Maputo vão ser dados a conhecer amanhã às 9h30 no mercado Spamanin. E também vamos dar a conhecer, vamos exibir toda esta documentação de que eu aqui falei. Então, seria muito interessante que vocês também se fizessem presentes amanhã no Spamanin, porque estas são as questões concretas que vão dar corpo às decisões que foram tomadas pela Comissão Política do Partido Renamo na sexta-feira. Então, estas já são as ações para a implementação detalhada de tudo quanto o presidente do partido anunciou na sexta-feira no seu gabinete. Muito obrigado. Venâncio, podemos fazer umas perguntas? Sim, pode. Há segmentos que chamam a atenção para um certo nível de conforto da parte da direção do partido. Sente que está a ser apoiado pelo Sim, estou a ser apoiado por as decisões não são irrecorríveis. Este princípio, atenção que é um princípio, este princípio que é constitucional entra também em conflito ou em confronto com outros princípios. Então, é tão constitucional este princípio como também é tão constitucional o princípio da legalidade, como também é tão constitucional o princípio da justiça. Então, agora chegou o momento de colocarmos na balança o princípio da irrecorribilidade e o princípio da legalidade e o princípio da justiça. Então, nós fomos buscar outros princípios, são princípios nobres, sobretudo princípios que garantem direitos fundamentais. E são esses princípios que nós vamos colocar em confronto com o princípio de que os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. São irrecorríveis se eles não colocarem em causa direitos fundamentais. Mas quando colocam em causa direitos fundamentais, há outros princípios que salvaguardam os direitos fundamentais que devem prevalecer sobre este. Então, esta é que é a base da fundamentação que a Renamo vai apresentar para, digamos, solicitar a anulação deste acórdão. Ainda estava a falar aqui com um dos nossos advogados, que ele dizia que tem muitas saudades do professor Sistac, porque neste momento, se o professor Sistac estivesse vivo, ele estaria muito excitado, muito animado, porque é daquelas pessoas que realmente que abrem-nos a vista para vermos muito para além da simples letra
né, deixarmos de ser quadrados quando olhamos para a Constituição. Então, esta coisa dos acordos são irrecorríveis em relação a quê? Né? Se os direitos fundamentais estiverem em causa, eles continuam irrecorríveis? Ou os direitos fundamentais têm maior primazia do que esse simples princípio? Então, estas é que são as questões centrais que têm que ser vistas e vão ser a base da argumentação da Renamo para apresentarmos. Mas eu gostaria que vocês amanhã estivessem aqui às 11h30 para que vamos submeter os outros documentos. E penso que depois da manhã vamos submeter justamente o documento de anulação, porque neste momento só estamos a fazer afinar as questões doutrinárias, como deve imaginar. Esse recurso extraordinário tem que ter fundamentos doutrinários, fundamentos de direito muito bem sólidos, mas esta semana todos estes documentos vão entrar. O senhor conta nesta luta com algum apoio internacional, do ponto de vista político e social? Bom, neste momento o apoio internacional, vamos dizer que foi aquele que foi conhecido por todos. E vamos ter que salientar, agradecer e aplaudir muitas das representações diplomáticas que logo após o anúncio da Renamo dos resultados da contagem paralela, e quando nós começamos a fazer as nossas marchas, várias representações diplomáticas pronunciaram-se publicamente, fizeram vários comunicados de imprensa. Não vou citar aqui os países, porque não estou autorizado a fazê-lo, mas vocês como jornalistas conhecem, já se pronunciaram, e esse apoio não é um apoio específico para a Renamo, é um apoio, para mim, que é muito mais nobre, porque é um apoio à justiça eleitoral, é um apoio para a verdade eleitoral. Então, nós é nessa base que também nos sentimos, mesmo internacionalmente, bem solidificados. Mas, em relação aos recursos que nós vamos fazer para as instâncias internacionais, ainda esta semana vamos convocar a imprensa para tomar conhecimento de quais são as instituições internacionais que vão receber o recurso da Renamo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então até mais. Tá bem. Já deu a entrada? Sim, já. Tá. Então temos que fazer o scan, né? Para partilharmos com... Vamos para 7? Não, vamos a 7. Vamos a 7. Tá bom, lá. Sim, tá bem. Então, Luís, então assim, estávamos em direto para a página oficial de Venâncio Mondlane. Chegamos a fim deste direto, por enquanto, vamos ter um daqui a pouco. Eu queria, como sempre, faço um abraço para os homens e para as senhoras. Tchau!